Ehi là e benvenuti à série de aquecimento da Settimana da Fluidez no italiano. Essa série que vai te preparar para esse evento, Settimana da Fluidez no italiano, o evento que te ensina os primeiros passos para você começar a desbloquear, principalmente a fala do italiano. Esse evento online gratuito que você já pode estar garantindo a sua vaga ou no link da bio ou na descrição, tá bom? Bom, nesse episódio, eu sou a Gabi, antes de mais nada, e esse é um episódio especial porque é com a temática da Páscoa. Então, sim, hoje a gente tá quase na Páscoa, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas a gente tá perto da Páscoa de 2024. Hoje a gente vai falar sobre algumas tradições italianas e eu já quero deixar bem claro que essas tradições italianas não são, não tô generalizando, tá? Porque existem tradições em cada região. Eu vou generalizar, aqui são mais conhecidas, assim, por todo o país, tá? Que normalmente a maioria das pessoas seguem, enfim. Obviamente eu não vou falar da... Eu vou até contar um pouquinho sobre o que cada região, algumas regiões fazem, tá? Mas, enfim, em geral. E eu não me responsabilizo, tá? Porque cada um faz a sua tradição, né? Tem gente no Brasil que come bacalhau, que é uma super tradição que é muito geral. E tem gente que come pão com ketchup e mostarda. Então, assim, enfim, vamos falar sobre um pouco de tudo, abrangendo um pouco de tudo. E principalmente vamos aprender as palavras e os nomes dessas traduções em italiano, ok? Andiamo. Bom, cada região tem mais ou menos a sua tradição, tá? Tem regiões, tem cidades que elas têm o hábito de fazer le sagre. Le sagre ou feste di paese, insomma, são festas da cidadezinha, sabe? As festinhas assim de. Sabe aquelas feirinhas, cidade que tem essas festinhas assim com feirinhas e jogos e danças e músicas e tradições, enfim. Ainda tem bastante coisa desse tipo aqui na Itália, principalmente nas cidadezinhas pequenas, né? Nas cidadezinhas pequenas isso ainda é comum, assim, em muitas... Quando tem aquelas festas específicas do país, da cidadezinha, então talvez quando a cidadezinha foi fundada, ou, enfim, como nas festas mais religiosas e maiores, como o Natal. E na Páscoa tem ainda essas tradições, assim, essas tradições das sagras, assim. Então, por exemplo, eu não lembro onde que eu vi, que eu estudei um pouco, que existe uma tradição de todo mundo se veste com máscara de diabo. Lembrei, na Sicília tem uma cidadezinha chamada Prizzi, em que eles têm essa tradição, que parece que é meio que conhecida e tal, em que eles tem pessoas que se vestem de vermelho, de diabinhos, e daí eles ficam com essa máscara assim do diabo, assim, e estão, enfim, andando pelas ruas da cidade. Enfim, são festas mais ao céu aberto, né, no meio das cidades, assim, le piazze, em mezzo alle vie, ok? E eles ficam com essas máscaras, assim, vestidos de vermelho, e eles são comandados pela morte, que é vestida de amarelo, né? Uma faca, assim, normalmente. E daí tá todo mundo, eles estão ali, enfim, querendo mal e tal. E estão tentando impedir que a estátua eu não sei se é uma estátua aqui, provavelmente são duas estátuas sendo carregadas, assim. Tem essas tradições do Jesus sendo carregado. E a Madonna, né? A Madonna é a mãe de Jesus, né? A Maria. E ela, enfim, tem essas duas estátuas, o de Jesus, que ressuscitou, e a estátua da Madonna, e elas estão tentando se juntar, né? Provavelmente os fiéis e tal estão tentando juntar as duas estátuas. Só que daí chegam esses monstros aqui, né? As trevas, né? Le tenebre. E eles querem afastar as duas estátuas, né? Só que chega um momento que le campane cominciano a suonare, ou seja, as badaladas dos sinos, né, provavelmente da igreja,
começam a soar e vem uns anjos, talvez pessoas vestidas de anjos, eu não sei muito bem como funciona, mas deve ser muito, muito legal ver essa coisa, esse teatro assim, a céu aberto. E daí quando os anjos chegam, eles ficam bem, enfim, simboliza a vitória do bem sobre o mal, né? Il bene sul male. E em Cataria tem essa história meio que parecida, só que daí quem interrompe esse mal são os fiéis e fedeli, né, que chegam para poder fazer a festa e tal, e comemorar todo mundo junto. Mas enfim, essa é uma tradição. Vamos começar aqui do começo. Por exemplo, hoje que eu tô gravando esse vídeo, hoje é Giovedì Santo. Então hoje é o dia que se lembra da Ceia Santa, né? E quando foi, enfim, quando Jesus foi beijado, então Gesù è stato baciato da Giuda, né? Então, enfim, é um dia de reflexão e também que tem a lavanda dei piedi, né? Enfim, e se lembra dessa lavanda dei piedi da última ceia, né? L'ultima cena. Já no dia venerdì di Páscoa, né? É a sexta de Páscoa, a gente já tem algumas missas e tal, se começam já algumas missas já no meio da tarde, assim, enfim, para as pessoas mais religiosas, a igreja católica, quindi le messe sante sacre. Já no sabato di Páscoa, no sábado de Páscoa, lógico, é um dia em que as igrejas ficam no escuro e, enfim, que é um dia de reflexão, muita reflexão e tal sobre a história de Jesus, enfim, para quem é extremamente religioso. E daí, às 22, inizia la Veglia Pasquale, que é uma missa que é feita das 22 mais ou menos até meia-noite, quando anunciam a ressurreição de Jesus, enfim. Então, dando início à verdadeira Páscoa, né, o verdadeiro dia de Páscoa. E ali começam as badaladas dos sinos bem fortes, né, para poder celebrar esse momento histórico. E a Domenica di Páscoa, finalmente, é o dia em que oficialmente, né, no mundo todo, na maioria dos lugares do mundo, as celebrações estão a pico total, né, al loro culmine. E então é o dia que, enfim, as pessoas vão normalmente ter almoços em família ou entre amigos, e daí vão sair de casa para poder dar uma volta, enfim, e enfim, fazer atividades ao céu aberto também são comuns. E é isso. Então agora a gente vai ver também as tradições maiores que tem no domingo de Páscoa. Só que também tem, na Itália, é muito importante também o lunedì di Páscoa, ou seja, também chamado de Pasquetta ou lunedì dell'angelo. Então, ou Pasquinha, ou segunda da Páscoa, ou segunda do anjo. É o dia em que o anjo revela às piedonne que o Jesus, enfim, ele ressuscitou. Então, ha avuto la sua resurrezione. Ok. Bom, primeiro a gente tem que entender que o ovo, acredito desde sempre, mas enfim, pelo menos nos últimos séculos, sempre representou a Páscoa como, não só na Páscoa, né, no todo o resto do ano, a vida, la vita, no? La nascita, o nascer. Então, tem muitos pratos que a gente come na Páscoa que são à base de ovos, tá? E tanto salgados quanto doces. Sim, lógico que tem ovo de Páscoa, mas o ovo de Páscoa, essa tradição do ovo de Páscoa existia tipo assim desde do início do século passado. Tô falando de tradições assim antigas, muito antigas. Então eu vou falar pra vocês algumas receitas que são as mais comidas em geral, né? Lógico que, por exemplo, em Nápoles eles têm lá um prato que é muito comido, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que é muito, muito, muito comido lá. Mas eu vou falar mais ou menos em geral, assim, tá? Só que antes deixa eu te contar as tradições que existem com os ovos, inclusive. Além de decorar o ovinho, a casquinha do ovo, de pintar talvez com
enfim, tinturas naturais, enfim, inclusive até mesmo o próprio ovo em si dentro, o ovo sodo, um ovo cozido, né? Existem outros tipos de tradições, além de brincadeiras com as crianças, com os ovos, enfim. Per esempio, nelle Marche e in altre regioni existe uma tradição em que tem esse jogo, essa brincadeira que o seu objetivo, todo mundo tem um ovo sodo, um ovo cozido, né? E o seu objetivo é pegar o ovo dell'avversario, e cercare di picchiettarlo e romperlo. Ou seja, você tem que ficar cutucando e você tem que tentar quebrar esse ovo. E, enfim, o intuito é de você conseguir quebrar o ovo dos seus adversários, só que eles não quebrem os seus ovos, né? Enfim, essa é a brincadeira. Eu não sei muito bem qual que é o objetivo, mas eu ouvi que tem outras tradições também com ovos, inclusive tem umas tradições em algum lugar, eu não sei se, eu acho que não é ali, mas em outros lugares, que tem essa brincadeira do ovo, e daí quem ganha vai casar aquele ano, entendeu? Já sabe, já que é sorte na certa que vai casar aquele ano. Sorte, né? Vai saber. Enfim, tem várias tradições com os ovos, brincando com os ovos, enfim. Ó, no Trentino Alto Adige, agora eu achei essa informação que é a seguinte: existem meninas e meninos, tá? Ok? Jovens assim, que estão, enfim, estão dispostos a casar, estão a fim de casar com alguém, enfim, então não querem mais viver solteiros na vida. Em que as meninas têm os ovos e os meninos, cada menino vai e pede ovos para as pessoas, para as meninas, né? E se diz que quem conseguir ter 12 ovos na mão, enfim, provavelmente vai casar aquele ano. Então eu imagino que devem ter vários meninos correndo pra lá e pra cá, tentando achar meninas que guardem ovo na mão, enfim, no bolso, pra poder eles colecionarem esses ovos e falarem, ok, chegar a 12, beleza, vou desencalhar esse ano. Já no sul do Piemonte tem essa tradição também, que parece que os jovens vão passando por fazendinhas em fazendinhas e mini fabricazinhas para poder cantando, para poder, enfim, salutare, saudar as famílias e tal, os habitantes da cidadezinha, del paesino, e segurando ovos, pelo que eu entendi, tá? Se eu entendi mal. E con le uova dopo ci fanno una frittata, un omelete, no dia depois, nel lunedì di Pasqua, ok? Pra poder todo mundo comer junto, uma frittatona grandissima. Já em Firenze, Florença, essa eu vi porque eu tava lá nessa época da Páscoa. Eu vi só de longe, mas eu vi que tem essa festa em que tem várias pessoas assim vestidas de... Eu não sei exatamente em que ano ali, eu acho que mais ou menos com roupas de 1600 e tal. Eu não sei muito bem a história, qual que é a tradição da festa, mas tem essa reunião de pessoas e tal, e um monte de fogos de artifício, fuochi d'artificio, che esplodono e c'è tutta questa marea di gente, um monte de gente, tem essa passeata assim que passam, atravessam a cidade, é muito legal. E você vê que tá todo mundo assim vestido bem dos anos 1600 por ali. E é muito doido, é muito legal também. Eu não cheguei a ver em si a festa, porque eu lembro que eu não podia sair de casa, eu tava doente. Mas agora, pelo que eu tô estudando mais, é que o arcivescovo da cidade de Firenze, ele acende um fuoco d'artificio a forma di colomba, ok? No formato de uma colomba, e que ela tá appesa ad um filo. Então ela tá pendurada em um fio e que daí quando ele escorre, ele acende o carrinho alegórico lá que dá uma volta, dá um rolê pela cidade. Enfim, ele acende e tem os fogos de artifício saindo dele. E deve ser muito legal. Pena que eu não pude ver, mas eu consegui mais ou menos ver da minha janela algumas coisas. Molto bella anche questa tradizione. Agora vamos lá.
falar sobre coisas interessantes. Não que sejam mais, mas também são muito interessantes. Cibo, mangiare, comida. O que a gente... Uma das maiores tradições, assim, que devem ter pouquíssimas famílias que não fazem isso, que é comer la colomba pasquale. Eu sei que no Brasil tem, eu não sei se é tão comum assim, porque eu realmente não me lembro muito bem, mas eu acho que não é tão comum quanto aqui. Aqui é tipo febre total, entendeu? Então, no Natal tem o panettone, durante la Pasqua mangiamo la colomba pasquale, ok? Eu descobri a história que existe por trás eu vou ler pra você. Allora, ci sono tante storie, ma quella più diffusa, più conosciuta è questa. Tra le tante storie, quella della regina longobarda Teodolinda, Teodore Linda credo, Teodolinda si narra infatti che intorno al 610, ok, quindi 1610, scusa, la regina abbia accolto l'arrivo a corte di San Colombano con un banchetto degno di un re, ok? Trattandosi però di periodo di Quaresima e digiuno, il santo si trovò obbligato a declinare il dono e, per non offendere i sovrani, trasformò i piatti che imbadivano la tavola in bianche colombe di pane. Oh, que carina esta storia! Então, você entendeu? Fizeram ele para poder não ofender, né, o rei e a rainha, principalmente a rainha, né? Ele resolveu transformar todas aquelas comidas e tals em colombas de pão. E daí hoje em dia a gente tem a colomba pasquale. Mas daí tem a versão que realmente existe, né? É a original. Então, per i meno romantici, l'invenzione della colomba è da attribuire ad un pubblicitario mantovano, Dino Villani, che negli anni 30 pensò ad un dolce che potesse sostituire la produzione del panettone durante i mesi primaverini. Lógico, então, né? Comércio. Enfim, no Natal si vendia muito panettone e pandoro, né? Principalmente ali na região de Verona, naqueles lados ali, principalmente Pandoro. Mas enfim, também na Itália toda. E principalmente aqui na Lombardia, panettone. Mas na Itália toda se come. E daí eles falaram, o que a gente pode fazer assim pra deixar bem comercial? Tinha que ver um cara assim do marketing e falou, já estão gostando desse produto, né? Por que eu não vou fazer o mesmo produto, só que eu não posso dizer que é melhorado, mas adaptado, vamos dizer assim, adaptado. A galinha bota ovo, a gente tem todo esse símbolo do ovo na Páscoa. Vamos botar uma galinha? Não, vamos botar uma colomba. Colomba? Então, a gente hoje em dia come a colomba, a cabeça e tudo mais, e enfim, que era pra ser na verdade um panettone, mas não é. Mas enfim, essa é uma das maiores tradições em absoluto da Páscoa, tá bom? É um pouco melhorado assim porque tem todo a glassa sopra, e além da glassa tem, por exemplo, le mandorle anche, enfim, depende de qual que é, mas enfim, ela é mais preparadinha, né, do que o panettone. Super top, mas todos maravilhosos. Não dá pra viver sem. No último Natal eu comi uns 10 panettone. Então essa é uma das maiores tradições. Agora eu vou te falar de outras tradições de comida também. A gente come muito filhote de ovelha e carneiro. Agnello, ou seja, o cordeiro. Sim, uma tradição que se faz bastante, inclusive no Natal, por exemplo, minha avó sempre fazia muito vitello é o bezerro, inclusive na Páscoa também. Eu vou contar um pouco sobre as minhas tradições também.
Mas essa coisa dessa tradição de matar o agnello, sacrificar l'agnello, vem de uma tradição hebraica, já de muitos e muitos anos, que simboliza o sacrifício do animal para gli dei, para os deuses, né? Então se mata o filhote para os deuses, além do que o cordeiro, l'agnello, rappresenta la purezza totale, né? A pureza, a inocência e tal, a ingenuidade, além de ele ajudar muito com la lana, a lã, né? Il latte, che è il latte per dissetarsi, ok? Para você acabar com a sua sede. E também, logicamente, a carne, né, que alimenta. Então, ele, enfim, representa o que pode trazer de bom, além do que se achava que, né, sacrificando l'agnello era uma oferenda para os deuses, e então era tudo um pack total junto. E até hoje se come muito agnello em muitas comidas e muitas tradições na Páscoa. Bom, essas são algumas das comidas. Agora eu vou te falar outras comidas que são também muito, muito usadas. Pra dizer a verdade, sempre já em tudo, né? Na vida de um italiano, comer trigo, comer pão, comer macarrão, enfim, é coisa de todos os dias, várias vezes por dia. Comer coisas de massa, né? Várias vezes por dia. Inclusive, tipo, 95% do seu dia você vai comer isso, né? Primo, é antipasto, enfim, vai ser também na colazione, merenda, enfim, o seu dia todo. E principalmente nas tradições, né, de festas. Então se come muitas crostate, né, tortas, como é que fala crostate em português? São tortas, sabe, aquelas durinhas assim, torta, não bolo, tipo torta mesmo, torta. E se come, enfim, pastiere, então tanto doces quanto salgadas, tá? Principalmente nessa época do ano, na Páscoa, se come la pastiera napoletana, ok? Logicamente é napoletana, nasceu ali em Nápoles, mas ela foi se difundindo, si è un po' diffusa da tutte le parti d'Italia. Então acabou virando uma tradição assim, meio que, não vou dizer para todo mundo, mas na maioria dos lugares, então é muito comida. Outra coisa também, tem sempre, né, as clássicas lasagne classiche, e tem também algumas que são chamadas, eu não me lembro agora o nome, mas tem gente que chama até de pizza, né, mas ela não é recheada essa massa. Principalmente na Toscana eles fazem isso, que é salgado, é tipo um pão, só que no formato de um panettone. E essa massa é feita com queijo também, né? Só que ela é bem massa normal, tipo massa de pizza, assim, só que bem fofa. E feita de queijo. Então não é recheada, mas a massa em si é seca, enfim, é feita de queijo, assim. Então é bastante comida. Mas uma das comidas realmente mais comidas, uma das mais comidas mesmo, como eu falei, é sempre baseado em tortas, assim, la torta pasqualina. É o nome dela, torta pasqualina. È a base di pasta, no? Una pasta, molte volte si usa la pasta brisée, que também vai, enfim, cada um faz a sua tradição, mas normalmente ele é mais ou menos spinafre, ok? Con la ricotta, quindi spinaci così, ricotta, grana o parmigiano, e poi delle uova sode dentro. Então, ovos cozidos dentro, inclusive para decorar. Então, quando você corta, vou estar deixando uma foto aqui para você ver. Gente, quando você corta, tem aquele ovo assim, que você fala, nossa, eu particularmente não sou uma super fã assim, maravilhosamente de ovo, tá? Eu como qualquer coisa, tá? Mas, tipo assim, eu nunca penso, nossa, ovo, vou comer ovo hoje. Mas uma torta assim, não dá nem pra pensar uma vez e meia, você já tá comendo.
enfim. Então é uma das comidas mais comidas realmente, principalmente na Páscoa, tá? Logicamente, torta pascualina. Então não queria falar nada não, nenhum spoiler, mas só para dizer, fica ligado nos próximos dias aqui no canal, que teremos receitinha, porque me pediram muito para fazer uma receita italiana de tradição de Páscoa. Então, fica ligado. Pode ser alguma dessas receitas aqui que eu falei, ou pode ser uma outra ainda que eu ainda não contei de propósito. Não sei, deixa nos comentários que eu vou ler. E, enfim, vamos ver se você adivinha. Agora, vou contar um pouquinho das tradições. Ah, não, primeiro eu vou contar da Pasquetta, né? A Pasquetta, aqui na Itália tem uma frase muito comum. Aliás, existem duas variantes. Uma é a Natale con i tuoi, a Capodanno con chi vuoi. Tá, então isso quer dizer, no Natal você passa com os seus. Quando você diz con i tuoi e você não continua a frase, automaticamente você tá falando com os seus parentes, normalmente seus pais, normalmente. Então, com a sua gente, com os seus pais. E no ano novo, com quem você quiser, com chi vuoi. Só que também tem a frase a Natale con i tuoi, ok? A Páscoa com chi vuoi. Então, na Páscoa, com quem você quiser. Só que tem muita gente que segue a tradição de passar também com a família na Páscoa. Já na Pasquetta, que é na segunda, normalmente é uma coisa muito mais amigos, tá? Então, assim, é tipo, muito mais amigos. Então, na Pasquetta, normalmente a gente tem tradições mais com os amigos, assim, a gente sai mais pra fazer piqueniques, tem muitas pessoas que fazem piqueniques, enfim, nos parques, e saem normalmente pra viver mais no aberto, enfim, pra relaxar mais no aberto, fazer umas passeadas com os amigos, às vezes tem algumas restinhos de festinhas, né? Tem inclusive gente que leva a torta pascualina, ou os restos da Páscoa para fazer o piquenique por aí, né, no lunedì, do que sobrou no dia anterior. Então acho muito legal, acho que vale muito a pena, que daí também você dá uma relaxada também de tudo que você comeu no dia anterior, né? Devíamos ter uma tradição assim também no Natal e Ano Novo, porque né, só tem diferença de uma semana e ninguém faz porcaria nenhuma. Pelo contrário, fica ali, ah não, tô de férias, e não se mexe e comeu 30 quilos de comida e tá passando mal. Bom, com a minha nona as tradições eram assim, na Páscoa a gente normalmente comia, enfim, o que muitas vezes a gente comia no Natal também. Ela fazia um zilhão de comida, mas um casino próprio. Mesmo que a gente fosse em poucos e tal, e ela também quase não comia. Então, ela quase não comia nada. Então, ela fazia pra, tipo, 4 pessoas, no máximo 6, 7, 8, 1 quilo, 30 mil quilos de comida. E pelo menos 2 lasagne, 2. Daí ela fazia, eu lembro que teve um ano que ela fez o risotto in bianco, dela clássico, que era um risotto branquinho, com bastante Filadélfia e formaggi in generale, enfim, e leite, enfim, era bem gostoso. Só que, né, ia enchendo cada vez mais, porque ela fazia uns... Eu lembro uma vez que eu e meu irmão, a gente contou que ela fez, tipo, 21... A gente era em 5 contando com ela não comia quase. E ela fez, tipo assim, eu acho que 19, 21... 21 receitas, né? Também tinha molhinhos e tal que ela preparou, vários. Enfim, várias receitas. E, lógico, entre antipasto e... sempre tinha o pão e grissini também. E pane e grissini pra acompanhar, logicamente, né? Prosciutti e formaggi e salumi. E meu tinha também pra, né? Encher mais ainda a pança. Enfim, daí ela chegava assim com gli antipasti e... Enfim, e depois ela vinha com i primi, né? Que podia ser um risotto. Eu não lembro direito se teve alguma vez que ela fez algum brodino também. Não me lembro agora. Não me lembro.
Mas ela fez, porque tem muitas famílias que fazem essa coisa da tradição de tomar uma sopinha, um brodino, um caldinho. Meu, você faz isso pra um brasileiro, ele vai ficar... um caldinho numa festa, meu Deus! É que aqui são mais assim, né? Mais tradições de dentro de casa, enfim, no Brasil é sempre motivo pra churrasco e tá certo também, muito certo. E uma piscina, enfim, ou arrumar alguém que tem uma piscina pra poder entrar de graça, ou ir pra praia, justo, é justo. E, enfim, ela fazia a lasanha e daí muitas vezes ela fazia o vitel tourné, que eu acho que eu já expliquei num vídeo de Natal, algum dos shorts ou reels do Instagram, que é um prato, a gente aqui em casa sempre falou com o nome em milanese, né, vitel tourné, que é o vitello, que eu falei antes, que é o bezerro fatiadinho fino, com um creme de maionese e atum. Eu vou sentir falta. Era muito bom. Muito bom. Eu nunca gostei muito de comer os bichinhos, criancinhas pequenas, mas como recusar, né? Como recusar? Era bom pra caramba. E, enfim, então, bem gostoso. Deixa eu ver o que mais. Daí depois tinha i secondi, que cada vez era uma coisa diferente. Então, às vezes tinha uma carne diferente que ela fazia. E, enfim, no forno, assim. E depois tinha... às vezes tinha pizza. Eu acho que a última vez, no Natal, a última vez com ela no Natal, acho que a gente fez pizza. Pizza bem casalinga mesmo, bem pizza alta, casalinga, pizza de dentro de casa mesmo. Pizza caseira bem altinha, sempre umas 2 telhas no mínimo, né? Telha é a forma grande. Não é telha do telhado, tá? E deixa eu ver o que mais. Aí depois tinha os doces, né? Daí tinha sempre ela fez um monte de molhozinhos que eu falei. E daí tinha tiramisu sempre, quase sempre almeno. Crostate, como eu falei, tortas de geleia e tal. Nossa, muito boas. E daí, às vezes, ela fazia algum bolo, assim. Bolos era mais raro, ela fazia mais crostate, torta, assim. Porque na Itália são mais comuns le crostate em vez dos bolos. No Brasil eu sei que é mais comum o bolo do que tortas, né? Porque quanto mais massa, mais tradição italiana é, né? Enfim, então tinha essas coisas, daí muitas vezes ela pegava a panna, então o chantilly, panna proprio montata, o chantilly e espremia assim na nossa boca com Nutella ou em cima da crostata, enfim, alguma coisa assim. E pra gente comendo e quando a gente simplesmente não aguentava mais. Além de todos os chocolates que ela comprava, né? Enfim, eu lembro uma vez que o meu irmão, a gente tava no Brasil, e ela comprou uma caixa de 50 Kinder Ovos pro meu pai levar. Não, acho que a gente tava aqui. Acho que a gente tava aqui. Pra poder a gente levar na mala. Enfim. Maravilhoso e, enfim, todos os chocolates e um monte de coisa que a gente ia comendo. Além da colomba pasquale, que sempre tava na mesa. Enfim. E eu acho que sobre isso a gente acabou. E como eu passei a maioria da minha infância, enfim, eu passei minha infância e tal, com essas tradições, então na Pasquetta normalmente a gente ficava com ela mesmo e com os meus pais, enfim, a gente ficava junto em família mesmo assim, sempre comendo os restinhos, né? E os restos que sobraram, e, enfim. Mas tudo muito mais calmo, assim, comparando com as festas que eu passei com a minha família no Brasil, né? Que era tipo o dia todo na piscina, churrasco. E eu acho legais dois tipos de tradições, né? Aquele mais de boa, quietinho assim, que também mais senhora e senhora. E também os mais agitados, assim, bora, yes, isso aí, vamos queimar de sol. Então, além do que tem a diferença de clima também, né? Porque
aqui tá começando a primavera, no Brasil tá começando o outono, então ainda tá bastante calor no Brasil. E aqui ainda tá meio friozinho, né? Ainda tá friozinho. Então tem também essas coisas assim de tradições. Então, inclusive eu acredito eu que a gente sair na festa, durante a festa, pra dar uma volta assim, é também um símbolo de, ok, tá começando a primavera aqui, entendeu? Enfim, eu acho que tem muitas essas simbologias por trás che talvez a gente nem perceba, mas tem. Beh, allora niente, abbiamo finito il video. Spero ti piaccia, insomma, ascoltare un po' delle tradizioni italiane e paragonarle un po' a quelle brasiliane o portoghesi o non so dove ti trovi adesso. E eu acho que é importante e muito interessante a gente não aprender apenas a língua que a gente está querendo aprender, mas a tradição também, porque a gente consegue entender por que a gente fala palavras, talvez que a gente consegue entender por que existem aquelas palavras daquela forma, muitas vezes estudando um pouquinho sobre a cultura também, tá bom? Principalmente se você quer morar na Itália, se você já mora aqui, é importante, tá bom? É importante. Eu acho que é muito importante você manter as suas tradições, mas você também tentar se infiltrar um pouco em descobrir as tradições, le tradizioni e culture e abitudini degli altri, del mondo intorno a te, ok? Niente, para participar do evento, para você aprender o italiano, que também vou contar um pouquinho sobre a cultura também, mas o foco principal é você aprender como desbloquear a fala do italiano. Você vai estar encontrando o link, já clica o link para você garantir a sua vaga, ou na descrição ou na bio, tá bom? Você já garante a sua vaga para você participar desse evento online gratuito. E niente, io e te ci vediamo prestissimo all'evento, ok? Ciao e buona Pasqua a te e alla tua famiglia. E nada, eu só vou te dizer que depois da Páscoa você vai levantar e vai aprender o italiano de vez. Eu tô falando de aprender a falar, não de aprender a entender. Aprender a falar. Vamos lá, então, bora participar do evento. Ciao, grazie!